O fato de eu gostar muito de suculentas já não é mais novidade para muita gente, porque eu sou apaixonado e eu tô sempre mostrando plantas e dicas de cultivo aqui no canal N Plantas. E hoje eu quis trazer um tema que responderia várias perguntas ao mesmo tempo. E o tema de hoje é como você pode cultivar com segurança a sua suculenta. E quando a gente fala de suculenta, a gente fala também dos cactos, porque os cactos são sim suculentas. Afinal, o que são suculentas? Qual é a definição de suculenta? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas vamos recapitular. Suculenta é aquela planta que tem capacidade de sobreviver longos períodos com escassez de água, com pouca água. Ou seja, ela consegue esperar mais tempo do que as plantas tradicionais para ser regada. O cacto, por exemplo, a gente sabe que ele pode ser regado com um intervalo maior de tempo. Isso não prejudica a saúde dele. Mas é claro, em algum momento ele vai precisar ser molhado, as suculentas também vão precisar ser molhadas. E a gente vai falar também sobre regas nesse vídeo. Separei 4 dicas especiais que fazem muito sentido para mim passar para vocês e vocês terem uma experiência fantástica, maravilhosa com as plantas de vocês. Vou passar isso agora. E é claro, se você gosta desse tipo de vídeo, o canal lança vídeo todos os dias sobre suculentas, plantas e natureza. Então se inscreva já aqui no botão de se inscrever e principalmente ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. E a primeira coisa que nós vamos tomar cuidado no nosso cultivo de suculenta, a primeira coisa que a gente precisa se atentar para plantar a nossa suculenta é qual o solo que nós vamos utilizar. Afinal, o solo é muito importante realmente para o cultivo de suculenta. Ele precisa ser um solo leve e também um solo drenável. O que é um solo drenável? Solo drenável é aquele que você, ao momento de fazer a rega, rapidamente a umidade ela vai sair ali pelos furinhos embaixo do vaso. Ou seja, o solo não fica armazenando aquela água que você jogou na sua planta, no solo da sua planta. Então o solo ele precisa ser um solo leve e drenável. E a gente trouxe aqui algumas suculentas, olha só. Esse aqui é um cacto maravilhoso e eu vou mostrar para vocês como o solo dele, ó, é levinho. Olha que coisa mais rica. Inclusive eu coloco algumas pedrinhas para ele ficar com o solo ainda mais drenável, para se aproximar ao que é o solo na natureza que ele vive, onde é a moradia natural desse cacto. Então o solo ele precisa ser bastante levinho, não pode ser aquele solo pesado, duro, argiloso, e ele tem que ser drenável. Quando você regar o solo, a água precisa descer nesse solo direto para os furinhos do vaso. Ou seja, esses furinhos que tem aqui embaixo, pessoal, se chama drenagem. Então é por isso que o solo precisa ser drenável. Se acumular água, existe um grande risco de proliferação de doenças, fungos e bactérias. Anotou aí a primeira dica? Que agora a gente vai te falar a segunda dica para você também ter segurança no cultivo de suculentas, que é o vaso. É muito importante você escolher o vaso certo para você cultivar suculentas. É muito bonitinho alguns vasos que você encontra no mercado, que são vasos já para decoração, e você vai olhar para esse vaso e ele não tem furos. E aí eu te pergunto, o que adianta a gente ter um solo drenável que faça a água escorrer, mas essa água vai ficar armazenada em um vaso sem furos, porque não tem para onde a água sair. Ali não tem furos, como que a água vai sair e não deixar aquela umidade segura no nosso vaso, no nosso recipiente, na nossa planta, no solo do nosso ser vivente, que é as plantas suculentas? Então é muito importante você, principalmente você que está começando a cultivar agora, você trabalhar nessas plantas com vasos com furos. Se não tiver furo, faça você mesmo e aí você vai ter uma tranquilidade maior no cultivo das suas plantas, porque vai evitar de acumular água. Dica legal, né? Falando também sobre vaso, é importante você saber que há alguns formatos de vaso e materiais também na produção desse vaso que são diferentes. Existem cerâmica, barro, existe de plástico. Aqui no meu cultivo a maioria deles são de plástico. É um ou outro mais decorativo que a gente utiliza de cerâmica ou de barro
e esses aí a gente já tem um cultivo diferenciado. Então minha dica para você na escolha dos vasos que você vai utilizar é: escolha sempre o mesmo vaso. Você decidir trabalhar com vasos de plástico, fique só nos vasos de plásticos. Você quer trabalhar com vasos de barro, tenha apenas vasos de barro. Por quê? Porque aí a rega vai ser no mesmo momento. Você vai ter um padrão de cultivo, de cuidado, de adubação, de rega, de várias coisas que vão facilitar o seu cultivo. Se você tem vários formatos de cultivar suas plantas, você vai ter que estar sempre de olho ali, porque às vezes você regou hoje uma planta e já regou vários vasos de formatos diferentes, materiais diferentes ali, e um vai estar sequinho, o outro ainda vai estar meio úmido, e aí vai virar essa diferenciação que vai prejudicar o seu cultivo. Então, tenha vasos furados e de preferência vasos que você esteja sempre com eles, tá bom? Terceira dica, importantíssima também para o cultivo de plantas, e muita gente negligencia essa dica, e aí vem problema com praga, doença. Olha, a gente precisa tomar cuidado com isso, que é a luminosidade, a luz solar sobre nossas plantas. Plantas suculentas, na maioria das vezes, elas precisam de bastante luz solar. Umas precisam de luz solar direta, que é aquela que vem e bate direto na planta, não bate por reflexo, não tem nada que impede o contato direto do sol. Essa é a que a gente chama de sol pleno, aquele sol direto na planta o dia todo. E tem outras plantas que também são suculentas, mas que já preferem luminosidade indireta, aquela luminosidade que bate em algum lugar para chegar. Talvez o sol nem tenha batido em algum lugar, às vezes ele está sendo filtrado ali por uma janela, por uma porta de vidro, e bate apenas a claridade na nossa planta. Isso também é aceitável para muitas espécies, mas a gente precisa entender qual é a espécie que a gente cultiva e qual que é o regime de cultivo solar que ela precisa. O ideal mesmo é a gente adaptar as nossas plantas à luz solar direta, a não ser que a gente está falando de uma família das ortias, que elas realmente, a maioria precisa de luz indireta ou luz filtrada. Mas na grande parte das suculentas, a gente precisa de bastante luz solar para elas crescerem saudáveis, para elas se alimentarem, para elas ficarem com cores bonitas e se aproximar do que é na natureza, porque na natureza a maioria delas prefere luz direta. Algumas delas, luz filtrada, que fica ali embaixo das árvores, e as árvores fazem aquela camada protetora e filtram a luz solar. Mas no escuro, nenhuma planta resiste. Então, chega de planta no banheiro, chega de planta dentro do quarto, porque se não tiver uma janela com bastante luminosidade, ela vai sofrer. Você não vai dar uma boa vida para sua planta e ela não vai te retribuir com a beleza que é você cultivando certo, tomando todos os cuidados que a gente está falando aqui para você, tá bom? E agora um ponto muito importante, que é onde está o maior número de assassinatos de suculentas, que é nas regas. As regas das suculentas, como são feitas afinal? Qual é o cuidado que eu preciso ter na rega? Olha, turma, o que a gente está falando é sobre dicas gerais das suculentas, é o que acontece na maioria das suculentas, tá bom? E as suculentas, como eu já falei para vocês, são plantas que conseguem sobreviver um longo período com pouca água. E isso é a natureza, elas se adaptaram dessa forma, essa é a característica dela, seja porque ela já carrega água na sua composição, por exemplo, os cactos, você cortar, você vai ver que é repleto de umidade dentro dele. Algumas suculentas dessa também, ó, se você vir tirar uma folha e você apertar, espremer essa folha, você vai ver claramente que ele é muito repleto de água, essas plantas mesmo. E às vezes quando você rega demais, aí você propicia essa planta a sofrer, ter fungos, bactérias, você propicia as doenças nas suas suculentas. E qual que é uma regra básica que a gente está sempre passando para as pessoas que gostam de suculentas e querem cultivar, até mesmo aquelas que perguntam para a gente através das nossas redes sociais? A dica que eu passo é: regue a sua planta somente quando ela apresentar sinal de desidratação. Esse é o melhor momento para você molhar a sua planta.
quando ela apresenta sinal de desidratação, que é aquelas folhinhas que estão meio emborrachadas assim, é o momento já de regar a sua planta. Você pode também tocar no solo da sua planta. Vem aqui, ó, coloca o dedinho no solo e se você perceber que o solo tá bem sequinho, aí você pode molhar, mas se tiver algum pouquinho de umidade ainda, evita regar. Porque quando você não deixa a suculenta passar por um momento de escassez hídrica, que a gente chama de escassez hídrica porque realmente escassez de água, ela pode sofrer e ela não vai chegar à proximidade que a gente quer do que é o que ela vive na natureza, que é vários momentos na vida de pouca água. E por isso a gente precisa deixar elas um pouquinho sem água, um período, pelo menos um pequeno período, com pouquinha água que ela já absorveu do solo, ela já tem essa água dentro dela, ela já tem um metabolismo um pouco mais lento, não vai consumir e desgastar muita água, então ela vai conseguir resistir. Agora começou a apresentar sinais, você viu que é de desidratação, o solo está muito seco, o solo às vezes até se compacta de tão seco que ele está, ou a planta começa a ficar com as folhinhas murchas, talvez algumas folhas de baixo, assim, normalmente são as de baixo, as folhas mais antigas, começam a ressecar. Esse é o momento que você deve fazer a rega, ela tá te pedindo rega e aí você chega e rega essa planta generosamente. Rega bastante esse solo, porque além da água que ela vai precisar sugar para aquele momento, para se restabelecer, ela vai precisar também de um pouquinho de água para armazenar, para reencher suas folhas, ela ficar gordinha de novo, e aí ela vai armazenar por um novo período de escassez de água, onde ela vai ficar mais um pouquinho sem água, sem rega. E aí é o momento que ela já reservou essa água, assim como um camelo que bebe bastante água e fica longos períodos aí sem beber água. As suculentas também, elas conseguem ficar aí um período maior sem beber água. Isso varia da região, varia do clima, varia da luz solar, da temperatura, bastante coisa. Então o ideal é você se atentar aos sinais. Toque ao solo, veja o solo da sua planta se está muito sequinho, veja as folhas dela, o que está dizendo, porque quanto mais você procurar esses sinais, mais próximo você vai estar da sua planta e se conectar a ela, tá bom? Essas foram as dicas de hoje. Eu vou deixar no link da descrição aqui, pessoal, o nosso site. A gente liberou o site para vocês conseguirem fazer compras de suculentas direto com N Plantas. São vários itens que a gente disponibilizou e eu tenho certeza que muitos deles vão agradar vocês. Eu deixei um presentinho lá, mas eu vou deixar você curioso e curiosa, porque eu quero que você vá lá conhecer o nosso site e diga para mim se é o que vocês estavam buscando, se vocês gostaram daquilo que a gente está fazendo, tá bom? Enviamos para todo o Brasil, mas eu vou ficando por aqui, deixando um vídeo sugerido especial, porque eu acho também que tá muito bom e vai te ajudar. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Fui!